Pois é, enquanto medidas restritivas são discutidas aqui no estado, também no Brasil inteiro, cenas como essas que vocês vão ver agora continuam acontecendo. Olha só, essa grande aglomeração que aconteceu na quadra da Grande Rio ontem à noite. A quadra ela foi cedida para o culto de uma igreja, a Igreja Pentecostal Tempo dos Milagres. Ela fez esse culto, teve uma grande aglomeração por lá. Nas imagens dá para ver gente sem máscara, muito próxima uma das outras. Olha, em nota, a gente procurou a Grande Rio disse que tem como diretriz ceder a sua quadra para eventos religiosos, sociais e culturais e que a responsabilidade, segundo a Grande Rio, é dos realizadores. Disse que diante das imagens vai fazer uma notificação ao pastor Leonardo Salles, que é o responsável por esse culto. Nós também procuramos o pastor Leonardo Salles, pedimos uma declaração sobre o ocorrido. Sobre isso, ele disse, abre aspas, tomamos todas as medidas de distanciamento para não haver aglomeração de pessoas. Disponibilizamos álcool em gel, máscara e exigimos que os fiéis comparecessem com a utilização de máscaras. Fecha aspas, foi o que disse o pastor, ao contrário do que a gente viu aí nessas imagens. Fachel e Silvana, daqui a pouquinho a gente volta, porque às 8 horas da manhã deve ter esse anúncio sobre as novas medidas de restrição aqui na cidade do Rio de Janeiro para tentar conter o avanço da Covid-19. Volto com vocês. Obrigado, Dom Dócila, pelas informações. Michele, tem como a gente colocar, nossa diretora, tem como colocar de novo a imagem do culto? O que eu vou comentar agora não tem nada a ver com o culto, não tem nada a ver com a crença das pessoas. Cada um acredita no que bem entender, no que achar que deve, no que for boa para sua alma, para o que você pensa da vida, enfim, isso é individual, né? Agora, o que a gente está vendo aí é uma imagem de irresponsabilidade explícita. É irresponsável isso. Por que é irresponsável? Porque a contaminação acontece na aglomeração. Então, é preciso prestar atenção no que o pastor disse. E o que o pastor disse, Silvana, é repetido em bares, em restaurantes, em festas, em boates, em qualquer lugar onde tem aglomeração. Existe uma ilha da fantasia onde as pessoas falam, não, eu fiz isso, no caso aí Caxias, né? Mas isso é no estado inteiro, no Brasil inteiro, norte a sul, leste a oeste. Norte a sul, leste a oeste. O que está acontecendo? Num determinado momento, como você não tem ali a regra forçando e a polícia prendendo e a multa cantando e a pessoa sendo punida, como você não tem isso, fica assim, olha, vamos seguir todas as regras. Foi o que o pastor falou. Olha, a gente seguiu todas as regras sanitárias. Não tem regra sanitária nenhuma sendo seguida aí. O que adianta ficar de máscara e grudado um no outro? Então, a máscara não é um escudo protetor e faz um ano que a gente aprendeu isso com os especialistas. Então, a gente precisa parar com essa hipocrisia de fazer de conta que está fazendo alguma coisa contra a Covid e não está. E não está. Isso é um assinte à população. Isso é colocar as pessoas em risco. Ah, mas eu tô lá porque eu quero. Sim, mas não é essa pessoa que vai sofrer o problema, ela vai levar o vírus para casa. E Fachel? Nesse monte de gente, Silvana, nesse monte de gente, para onde elas vão depois? Independentemente de ser um culto ou ser uma aglomeração em bar, a fiscalização tem que ter o mesmo rigor para os dois estabelecimentos. Mas exatamente, Silvana. Então, assim, dizer que eu estou cumprindo e não ter a fiscalização e a punição é igual a nada. Por isso que é importante ficar de olho no que vai acontecer, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Você dizer que a partir das 5 da tarde não vai ter bar, não vai ter restaurante, enfim, tem que ter alguém. Os especialistas estão dizendo, tem que ter alguém olhando isso, senão é nada. Essa não é uma crítica à igreja, Sim, instituição? Primeira frase que eu falei. É chamar a atenção para outras igrejas que estão seguindo sim o protocolo, que você chega, tem a medição de temperatura, você não pode sentar com menos de 1,5 metro de distância. Muitas igrejas estão seguindo sim o protocolo das prefeituras, mas a gente vê que algumas outras não estão seguindo essa aglomeração enorme na quadra. A questão que a gente está vendo, você corta a questão de ser uma igreja, ele ignora a questão que é um culto que está acontecendo aí. Podia ser um culto, podia ser um show, né? Podia ser um cantor, podia ser uma reunião de pessoas para falar sobre livros, podia ser uma exposição de flores, podia ser qualquer coisa que você imaginar. Qualquer coisa. O que não pode é isso aí, ó. É isso aí, ó. Isso aí é um exemplo, e eu vou repetir de novo, não tem nada a ver com o culto. Acredite no que você quiser. Acredite no que você achar que deve acreditar. Isso aí tem a ver com responsabilidade. E aí, podemos voltar para cá para o estúdio, Silvana? E aí a gente vê que nesse momento difícil, prefeituras, autoridades vão começar a tomar atitudes
é preciso que essas atitudes funcionem. O vírus não quer saber se está publicado no Diário Oficial, se a intenção é observar, não quer saber. A gente já teve ontem o Alberto Chebabo falando aqui, hoje já tivemos mais um especialista falando, quer dizer, não resolve você fazer meio toque de recolher, meio fecha bar e restaurante. Ajuda, não é uma solução, ajuda. Agora, a solução também, ninguém quer que feche tudo, porque se fechar tudo quebra todo mundo. O que a gente precisa ver são ações efetivas de fiscalização, de punição e de restrição que comecem às 5 da manhã e terminem às 5 da manhã do dia seguinte. Silvana, ônibus, Silvana, desde o início da pandemia que a gente ouve aqui, ó, nós temos uma ideia de fazer escalonamento de horário. Olha, a gente já ouviu o prefeito Eduardo Paes dizer, esquece, não vai ter mais ônibus. Ele disse aqui, não vai ter mais ônibus, não tem mais ônibus, que é a única maneira de resolver superlotação. A gente já ouviu o prefeito Marcelo Crivella, no outro governo, dizendo, olha, vou fazer o escalonamento de horário, não durou um dia, Silvana, não funcionou. Né? Não funcionou. E aí tem de novo aqui o escalonamento de horário, que foi no início do governo Paes também levado aí como se fosse uma ideia, uma hipótese, também não funciona, também não fizeram. Então as pessoas estão aglomerando a partir de agora, 6h12. Fala, Silvana, do Diário Oficial saiu. Acabou de ser publicado, então, no Diário Oficial essa notícia que a gente deu aí no início do Bom Dia Rio sobre as restrições que começam a valer a partir de amanhã, na sexta-feira. Então, você tem do dia 5, amanhã, até o dia 11, os bares fechando às 5 da tarde, tá? Fica vedada a permanência de indivíduo nas ruas, áreas e praças públicas do município entre 11 da noite e 5 da manhã. Não sei se podemos chamar como um toque de recolher, porque diz aqui que é vedada a permanência de indivíduos nas ruas. É só em praça e tal. O toque de recolher é não sair à rua, né? O lockdown é para tudo. A gente usa indevidamente esses termos, e aí quando a gente faz meia boca e usa o termo, a gente pensa que está fazendo alguma coisa, mas não está. Tem mais proibição, ó. Ficam proibidos eventos, festas e atividades transitórias em áreas públicas e particulares, incluindo as rodas de samba. As boates, casas de espetáculo também fecham. E feiras especiais, feiras de ambulantes e feirartes. Aí estabelece aqui, portanto, o horário de funcionamento dos bares, lanchonetes, de 6 da manhã até as 5 da tarde, com a limitação de 40% de público. Tá aí as novas restrições publicadas agora no Diário Oficial e que começam a valer, portanto, a partir de amanhã. E aí fala aqui também da fiscalização, que vai ter fiscalização. E ambulantes e quiosques na praia também vai ser proibido. Olha, os especialistas estão dizendo faz tempo. Quando você chega num momento muito difícil, quando você vê, né, porque os números indicam, né, Silvana, você dá a previsão antecipada, olha, vai ter problema. Desde dezembro que os especialistas estão falando que ia estourar uma bomba na Covid e está acontecendo, desde o ano passado. O que os governantes estão fazendo? A gente ouviu o governador Cláudio Castro falar agora há pouco. Olha, enquanto não aumentar o número, nem pensar. Então, assim, a gente ouviu também o secretário de Saúde falar aqui no Bom Dia ontem. Olha, enquanto a gente estiver com os números sem aumentar, também não vai acontecer nada. Então, olha, isso aí significa esperar pela consequência. O que a sociedade fica olhando e o que a gente cobra aqui, o que muitos setores da sociedade cobram? Medidas de prevenção, não temos. Prevenção, não temos. O que a gente tem é ação depois que o problema acontece.